Bom, Joana, então, quantos queres? Olha, pode ser 5. 5, então. 1, 2, 3, 4, 5. Então, que cor é que queres? Pode ser aquela ali. Aquela, deixa-me lá ver o que é que te calhou. Calhou-te pirata. Pirata? Exatamente. Eu sou um pirata? És um pirata, Joana. Não, Sim. joga lá outra vez que eu não quero ser um pirata, vá. Oh, Joana, já não temos tempo para isso. Oh, eles já ali estão. Olá! Olá, bem-vindos então a mais uma aula de oficina de escrita. É a nossa quarta aula. Eu relembro que sou a professora Marta Almeida e aqui ao meu lado tenho a professora Joana Maria, que é a professora de teatro. Espero que estejam todos bem em casa, muito motivados para a nossa oficina de escrita, com os nossos pequenos e grandes desafios. Exatamente. Estamos aqui a jogar ao Quantos Queres, que é um desafio que de certeza conhecem, feito de origami, não é? E, portanto, vamos deixar este desafio para mais tarde, não temos mais tempo para jogar. Ficará para outro Tem que dia. ficar para outro dia. Mas vamos agora lembrar a aula passada. Vamos recordar o que é que fizemos na aula passada, Marta? Então, na aula passada nós lançámos um desafio, como sempre, neste caso ainda do texto narrativo, onde vocês deveriam escrever com os objetos que eu, se calhar já não se lembra, já foi há algum tempo, mas eu vou recordar. Então, eu tinha escrito aqui que escolhia para estar numa ilha deserta um caderno, um livro, uma caneta, uma escova de dentes e a escova do cabelo. Portanto, eu levaria estes objetos para a ilha deserta. Então, era obrigatório um momento de descrição, um momento de diálogo e que, claro, os vossos objetos serão diferentes do meu texto. Com certeza. E de certeza que também ficou um texto E de interessante. certeza que está criativo. Podes partilhar connosco o teu texto? Eu vou partilhar. Vamos lá ver o texto da professora Marta. O texto, espero que gostem. Eu escolhi como título Uma Aventura na Ilha Deserta. Lá está, não é certo nem errado, portanto, de certeza que os vossos também estão muito engraçados. Então, vou ler, não se preocupem muito se não conseguirem ler lá em casa, é um texto extenso, é um texto narrativo e por isso preocupem-se então em acompanhar aqui a minha leitura. Certo dia, estava no avião com os meus pais, a caminho de Paris, a minha cidade de sonho, quando percebi que a minha vida ia mudar em segundos. Lembro perfeitamente de que eram 10 horas e estava um dia lindíssimo, muito solarengo. Ouvimos um grande barulho e muitas pessoas a gritar. Não tive tempo para pensar, pois, quando dei por mim, já estava numa ilha deserta. O avião avariou-se e caiu. E agora? Murmurei. Mãe, pai, estão bem? Questionei. Sim, querido, estamos bem, responderam os meus pais. Mas que grande aventura nos espera, exclamei. Ainda bem que tinha na minha mochila um livro. Assim, podia ler o meu passatempo favorito. Roupa não tinha. Para compensar, encontrei a minha escova de dentes e a escova do cabelo. Menos mal. Nesse momento, a minha mãe comentou que tinha comida. Nem tudo estava perdido. Não posso afirmar que foi a melhor época da minha vida, visto que ficámos 5 dias na ilha, sem roupa nem outros objetos essenciais, e com pessoas que não conhecíamos. A boa notícia é que tinha um caderno e uma caneta, e assim tive tempo para escrever o meu livro. Nem acreditei quando soube que o meu livro seria publicado quando chegássemos a Portugal. Em suma, este foi o maior desafio das nossas vidas, até chegar alguém para nos levar de volta à casa. O sonho de conhecer Paris ainda não tinha sido concretizado. Portanto, espero que os vossos textos também estejam criativos e que não se tenham esquecido de fazer, neste caso escrever, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão que são essenciais na estrutura do texto narrativo. Muito bem, Marta. Olha, vais ter que conhecer Paris noutra altura. Exato. Ainda não foi desta. Olha, mas diz-nos lá sobre o que é a aula de hoje. Então, como nós já vimos, na primeira aula da oficina de escrita, trabalhámos aqui, fizemos uma revisão das características do texto dramático. Depois, na segunda e na terceira oficina de escrita, vimos o texto narrativo, portanto, este ainda é a correção do texto narrativo, e hoje temos aqui um outro tipo de texto que particularmente eu gosto imenso, que é a nossa entrevista. Muito bem. Então vamos ver um vídeo para servir de introdução a este tema, ao tema da entrevista. Então, exatamente, como é que se faz uma entrevista? Então vamos ouvir aqui o que diz o nosso Vítor, não é? Exatamente, num vídeo adaptado da escola virtual. Muito bem. Vamos conhecer. O que é para si a amizade? O que é que encerra a amizade? E já agora, ela também está relacionada com a bondade, não está? É uma das coisas que eu mais admiro, aquilo que eu mais admiro na pessoa é a bondade. Acabaste de ouvir um excerto de uma entrevista que não é mais do que uma conversa em que um entrevistador recolhe informações sobre o entrevistado ou opiniões sobre um determinado assunto. Antes da entrevista, o entrevistador deve investigar o assunto ou a pessoa em questão
Elaborar perguntas breves ordenadas de forma lógica. Prepara assim o guião da entrevista. Normalmente, a entrevista escrita começa com um título apelativo, com o nome do entrevistado e/ou o assunto a tratar. Em seguida, pode começar por se fazer uma introdução, onde se apresenta o entrevistado e o assunto tratado, e depois passar às perguntas e respostas propriamente ditas. No final, pode haver uma conclusão com despedida, síntese ou agradecimento. Esta parte encontra-se sobretudo nas entrevistas orais, mas também pode ser encontrada nas entrevistas escritas. E tu? Achas-te capaz de preparar e escrever uma entrevista? A quem a farias? E sobre que assunto? Muito bem. Então o Vítor lança-nos aqui um desafio e é isso mesmo que nós esperamos de ti hoje, que consigas fazer uma entrevista no final da aula. Então vamos recordar as características da entrevista que vimos ali no vídeo. Bem, então, como vocês já sabem, a entrevista deve ter sempre um título. E um título, quando falo de título, com o nome do entrevistado. Muito bem. Também, na introdução, devem fazer uma apresentação do entrevistado e colocar o objetivo da entrevista. No corpo da entrevista temos as perguntas e as respostas. Neste caso, as perguntas do entrevistador e as respostas do nosso entrevistado. Depois, por fim, temos a conclusão, que são a síntese das ideias principais e, claro, o nosso agradecimento ao nosso entrevistado. Muito bem, mas não é só isso, não é? Há mais. Sim. Então, temos mais algumas características relativamente aqui ao registro formal. Porque é que falamos de registro formal? Porque, por exemplo, se quiseres fazer uma entrevista, por exemplo, um diretor de uma escola, não vais tratá-lo por tu, então vais tratá-lo como se fosse por você. Tenho aqui um exemplo do seu ponto de vista. No entanto, na sua resposta já poderá ser na minha opinião. Depois, temos aqui também importante a questão da linguagem ser simples e clara. Para quê? Para os leitores conseguirem, se for uma entrevista escrita, entender tudo. Se for uma entrevista também num programa de televisão, o que seja, portanto, para os nossos espectadores também compreenderem tudo muito bem. Muito bem, agora que já conheces as características da entrevista, vamos-te propor que imagines que és jornalista. Imagina então, és jornalista e tens de escolher um objeto para entrevistar. Imaginando que um objeto falava, que objeto é que tu gostavas de conhecer melhor? E aí deves fazer 5 perguntas a este objeto. Vou dar aqui um exemplo, por exemplo. Então, um martelo. Olha, vou aqui... Desculpem lá, vamos aqui tirar a música e já lá voltamos. Pronto, muito bem. Vários exemplos, por exemplo, um martelo, um caderno, um lápis, um bolo de chá... Imensos. Porquê que era a música? E vou já pôr de seguida. A música é para dar-te tempo de escrever, então, esta mini entrevista. Não é bem uma entrevista porque só vamos escrever as perguntas. Exatamente. As respostas ficam da parte do objeto. Se ele falar um dia, talvez te responda, não é? Vamos lá ver. Marta, tu vais fazer o mesmo. O desafio, 5 perguntas a um objeto. Já pensaste que objeto é que gostavas de entrevistar? Bem, então que objetos é que eu tenho à escolha? Tenho... Olha, sei lá, um martelo, um caderno, um lápis... Muito bem, então eu vou escolher, eu quero fazer uma entrevista a um livro. A um livro? Sim. Muito Os nossos bem. alunos vão fazer também ao mesmo tempo lá em casa. Pode ser, neste bocadinho de tempo, enquanto pôr a temos música agora sim? começamos todos a escrever. Vamos Muito lá bem, ver estás preparada? quem é que é Posso mais então pôr a rápido e música? mais criativo. Sim, vou já começar aqui, Joana. 2, Sim. 3. Muito bem, então. Um livro. O que é que tu gostavas de perguntar a um livro, Bom, Marta? O que é que eu gostava? Se calhar, quais são os passatempos favoritos dele? Olha, boa ideia, escreve aí. Bom, Passatempos, se mais. calhar também o que é que ele faz no dia-a-dia. Olha, Depois, se calhar, também lhe perguntaria que conselhos é que ele dava ao leitor. olha, uma boa ideia. Que Estás conselhos? a escrever aí em casa, não é? De certeza Vamos que vou lá. escrever ao mesmo tempo Quase a do acabar, que está eu. quase a acabar. Bom, Acabou o tempo, Joana, Marta. não tenho mais. Não Pronto, escreveste tudo bem. tudo? Não, Conseguiste as 5? Consegui. Boa. Então vamos lá ver aqui Então vamos quais lá. são as perguntas que eu faria a um livro. Então vamos lá conhecer as perguntas. Já sabes que eu tive que escolher um livro, Joana. Com porque certeza. Eu sem livros, sabes que eu adoro ler, então tenho esta curiosidade de entrevistar um livro. Vamos lá Muito ver bem, o que é que eu lhe muito bem. perguntava. Quais são os seus passatempos? Portanto, era uma das perguntas que eu iria fazer. Isso tem muita graça, porque um livro é um passatempo, não é? E que passatempos é que o livro tem? Exatamente. Vamos ver. Depois, também lhe perguntaria o que menos gosta na sua vida. Sim, talvez o livro também tenha coisas que não gosta ou que mudava na sua vida. Na Portanto, sua vida de livro, não é? Exatamente. Se calhar não gosta de não ser lido, por exemplo. Pois, por exemplo. Eu acho que eles Exato. gostam de cumprir o objetivo que é serem lidos. Claro. Vamos ver.
Depois, qual é a sua história favorita? Porquê? Porque nós, leitores, também temos livros favoritos, temos histórias favoritas, portanto, de certeza que o livro também tem uma história favorita. Por exemplo, de certeza. Depois, se não fosse um livro, o que gostaria de ser? Sim, porque alguns livros poderiam querer ser outro objeto, não tinham que ser um livro, podiam querer ser outra coisa. Com certeza. Muito bem. Depois, por último, perguntaria que conselhos daria aos leitores. Portanto, se ele tinha algum conselho para nós, leitores. Muito bem, que boa ideia. Então, olha, vou-te fazer agora aqui um desafio. Em vez de entrevistares um objeto, neste caso entrevistaste o livro, que tal se entrevistasses uma pessoa? Sim, posso entrevistar, parece muito bem, então, entrevistar uma pessoa. Então, quem é que gostavas de entrevistar? Bom, tive uma ideia, Joana. Se calhar vou entrevistar o pirata que saiu ali no Quantos Queres. Queres tu, Joana? Vais-me entrevistar a mim, pirata? Sim, vou-te convidar para seres o meu convidado especial no programa da Marta. Sim, porque eu tenho um programa, já vão ver. Então, espera lá, aqui com uma pala para fazer de pirata. Isto é pirata, é pirata a sério. Vê lá. Então, pronto. Estou bem? Exatamente, Estou bem, estás muito bem. Pirata. Deixa-me cá pôr isto, quer dizer, vou ser entrevistada aqui no grande programa da Marta. Vê lá se precisas de ajuda. Vê lá aqui, consegues dar aqui um nozinho? Sim, muito bem. Vê lá aqui, para ser um pirata, não é? Ser aqui um pirata. Com certeza, com certeza. O mais parecido possível, claro, não é? Claro. Apanhaste-me assim desprevenida, agora ser aqui um pirata. Bom. Estava aqui a contar com isto. Estás muito bem. Está tudo bem? Então vou ali para o meu lugar de entrevista, não é? Exatamente. Portanto, vamos lá aqui em pirata. Serás o meu convidado especial. Estou pronta. Estás pronta? Estou prontíssima. Então vamos lá. Então vamos lá. Olá a todos, espero que estejam bem aí em casa e que estejam a gostar aqui, ou que vão gostar aqui do nosso programa, de certeza. Porquê? Porque temos um convidado muito especial. Já devem estar a pensar, quem será? Bom, hoje convidei o famoso pirata, o pirata mais famoso do mundo. Já sabem porquê, obviamente, porque em vez de ser um pirata mau, ele é um pirata bom. Ele já vai explicar estas coisas todas. Então, olá. Como está? Tudo bem? Tudo bem. Como Obrigada está? por ter aceito o meu convite aqui no meu programa. Com certeza. É uma honra estar aqui no programa da Marta, a grande Marta Almeida. Uma honra muito grande estar aqui no seu programa. Muito obrigada. Olha, antes de começar aqui a fazer algumas perguntinhas, eu gostava, e de certeza que também têm curiosidade lá em casa, de saber o seu nome. Sim, sim, olha, o meu nome é Robin dos Mares. Isto porquê? Porque os piratas normais, não é? Saqueiam os barcos, pilham os barcos, roubam os barcos alheios. Não é o meu caso. O meu caso não é esse. Eu, como Robin dos Mares, gosto bastante de ajudar. De dar em vez de tirar. É assim que eu sou conhecido, o Robin dos Mares. Pois, e por isso é que é famoso, porque é diferente dos outros piratas. Muito bem. Olha, então, que acontecimento o levou a ser pirata? Olha, não posso dizer que seja propriamente assim um acontecimento que esteja na origem desta minha decisão, não é? Mas, por exemplo, olha, recordo-me que sempre gostei do mar. Sempre gostei do mar, sempre gostei da praia. Os meus pais viram logo, este vai, olha, se calhar pensaram para pescador ou para marinheiro. Eles sabiam que eu ia ter alguma coisa ligada ao mar. Olha, salva-vidas. Mas pronto, como eu também gostava de tesouros, fui para pirata. Muito bem. E como é que é o seu dia-a-dia? Olha, o meu dia-a-dia, quando eu estou embarcado, não é? Quando eu estou embarcado, estou lá no meu barco, acordo de manhã e limpo o convés. Lavo o convés, que isto não se quer em barcos aqui sujos, não é? Quer dizer, uma pessoa é um pirata, mas é um pirata lavadinho. E, portanto, como é que é o meu dia? Acordo de manhã, lavo o convés, aqui à procura, ali está um barco em apuros. Lá vou eu ajudar. Isto é um dia muito atarefado. Há dias que não há assim muitos barcos a precisar de ajuda, mas há outros, não tenho mãos aqui a medir. Muito bem. Trabalheira. E o que sente quando ajuda outros barcos? Eu sinto-me tão bem. Olha, é aí que eu penso, Robin, estás na profissão certa. É esta a tua missão, estás aqui mesmo bem. Eu não dava para entrevistador, eu não dava para atriz ou ator, ou como é que isso se diz. Eu só dou mesmo para pirata, porque isto, quando uma pessoa é pouco nasce, não há nada a fazer. Isto é para pirata, é para pirata. Muito bem. E diga-me outra coisa, sim, qual é o sonho da sua vida? Isso sou como um bom pirata, não é? O meu sonho é descobrir assim um grande tesouro. Mas lá está, se uma pessoa não leva nada desta vida, eu partilhava com os outros. O que é que adianta agora uma pessoa ganhar assim um grande tesouro, uma grande riqueza? Depois não adianta nada. Olha, eu ganhava o tesouro, sim senhor, mas para dividir com todos. Muito bem, é um pirata solidário, ao contrário dos outros. Olha, uma última pergunta, então, o que diz o seu coração? Olha, o meu coração diz que eu estou no trabalho certo, na minha profissão certa. E é isso que eu desejo a todos, que descubram qual é a vossa profissão, a vossa missão e o vosso sonho, porque aí
não têm de trabalhar dia nenhum, é só divertirem-se, é só viverem a vida. Portanto, é isso que eu desejo a todos lá em casa e assim também, querida Marta, eu acho que deve estar contente de fazer aquilo que faz, mas é isso que eu desejo a todos. Muito bem. Olha, eu gostei imenso de tê-lo aqui. Foi um prazer, com certeza uma honra. que virá num próximo programa. Com Terei todo certeza. o gosto em convidá-lo. Muito bem. Obrigada. Muito obrigada. Então, obrigada. E assim terminamos o programa da Marta. Obrigada pela vossa assistência. Espero que tenham gostado e que tenham ficado a saber um pouco mais sobre o pirata mais famoso do mundo. Então, até breve. Deixa-me lá aqui recompor de pirata, que isto é uma pessoa... É verdade. Ai, Estás tu cansada? devias lembrar aqui, agora pediram para fazer de pirata aqui para uma entrevista. verdade, Mas se calhar Joana. gostaram do nosso programa de Penso que sim, entrevistas. penso O que é que que tu sim. achas? Eu penso que sim. Ora bem, vamos avançar com o tema desta aula, que é então a entrevista. E o que é que iremos fazer de seguida? Bom, então, temos aqui a biografia. Por que é que eu vou agora falar de biografia? Porque está relacionada com a entrevista. Quando fazemos uma entrevista, temos de saber alguma coisa sobre o entrevistado. Neste caso, falamos de biografia. São informações sobre a vida da pessoa biografada. Outra coisa importante é que os acontecimentos aparecem por ordem cronológica, como vocês vão ver um pouco mais à frente, que irei mostrar a linha cronológica da nossa boneca Sofia, já explicarei isto mais ao pormenor. Outra característica é que aparece, portanto, usa-se na terceira pessoa. Muito bem. Então, mais alguns dados importantes? Exato. Temos aqui mais alguns dados importantes que também já recordaram na aula de português, com a professora Marta e com a professora Patrícia, quando deram a biografia. A data e o local de nascimento, depois os locais onde viveu, os estudos e profissão ou profissões, a área ou as áreas em que se distinguiu e também os acontecimentos significativos. E ainda, se já tiver morrido, a data da morte. Exatamente. Porque se não tiver morrido, não faz sentido colocar, Com obviamente. certeza, se for esse o caso. Ora bem, vamos então convidar a nossa Sofia a mostrar-nos a biografia de alguém muito famoso. Vamos ver um vídeo em que ela nos fala da biografia de Fernando Pessoa, esse grande escritor português. Exato. Estamos preparados para ver. É um vídeo adaptado também da Escola Virtual. Vamos então pedir-te, Sofia, conta-nos um bocadinho mais sobre a vida de Fernando Pessoa. Fernando António Nogueira Pessoa é considerado a mais complexa personalidade literária portuguesa e europeia do século XX. Nascido a 13 de junho de 1888 em Lisboa, partiu aos 7 anos, após a morte do pai, para a África do Sul, onde o seu padrasto ocupava o cargo de cônsul interino. Aí realizou com distinção os estudos liceais e redigiu alguns dos seus primeiros textos poéticos. Aos 17 anos, regressou a Portugal e inscreveu-se na Faculdade de Letras de Lisboa. Um ano depois, abandonou os estudos superiores e passou a trabalhar como correspondente comercial de inglês. Pessoa dedicou-se intensamente à vida literária e colaborou com diversas publicações: a República, Teatro, a Águia, a Renascença, É Real, o Jornal, a Capital, Exílio, Centauro, Portugal Futurista, Atena, Contemporânea, Revista Portuguesa, Presença, O Imparcial, O Mundo Português, Sudoeste e Momento. Em 1915, desenvolveu com Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros, entre outros, o projeto Orfeu, revista que abalou a mentalidade do seu tempo. Morreu a 30 de novembro de 1935. Embora em vida apenas tenha publicado os seus poemas ingleses e o poema épico Mensagem, Fernando Pessoa legou um espólio literário complexo e vastíssimo, deixando assim marcas indeléveis no mundo literário. Muito bem, obrigada então, Sofia. Vamos avançar para falar exatamente daquilo que estavas a dizer há pouco, não é? A linha cronológica da vida. Portanto, temos aqui a linha cronológica da vida de Sofia. Exatamente. Que tem os acontecimentos mais marcantes. Portanto, a Sofia diz-nos que em 2008, portanto, por ordem cronológica, como disse há pouco, foi o seu nascimento. Depois, em 2013, uns anos mais tarde, foi o nascimento do seu irmão Miguel. Portanto, são acontecimentos que foram marcantes para ela. Em 2014, temos aqui que ela aprendeu a ler também, outro marco importante para a nossa Sofia. Em 2017, anos mais tarde, teve um cão que se chamava
Asterix e que também a marcou. E, por fim, temos aqui em 2020, portanto, isto quer dizer que a linha cronológica não está terminada. Portanto, a Sofia colocou aqui que frequenta o 6º ano, porque, obviamente, tal como vocês, também está a ter um ano escolar diferente de todos os outros anos e, por isso, é um acontecimento importante para ela. Mas a linha ainda continua no futuro. Exatamente, a linha da vida da Sofia ainda continua e, por isso, obviamente, que os acontecimentos vão sucedendo e que ela vai viver mais coisas, mais situações, mais acontecimentos que a vão marcar certamente. Vamos deixar aqui algumas sugestões, porque podes fazer isso em tua casa. Por que não fazes a tua linha cronológica, a linha cronológica da tua vida? Eu vou-te dar aqui um exemplo. Por exemplo, aqui com post-its e com uma régua e caneta. Que tal fazeres a linha cronológica da tua vida com estes materiais que possas ter em casa, com cola, podes ver aí em casa botões, post-its, algo que tenhas e que possas assinalar aqui então as datas e o que é que aconteceu nessa data. Aqui uma outra sugestão, por exemplo. Aqui uma outra com escrita de lápis de cor. Basta perfeitamente. Aqui pus uma lã a desenhar a linha cronológica, não é? Esta linha que marca a vida. Mas, por exemplo, estes acontecimentos, não é? Começam no nascimento, muito bem. Mas estes acontecimentos podem ser perfeitamente teres um gato, teres aprendido a nadar, teres aprendido, não é? Há tantos passatempos que te podem marcar. Então, fica aqui o desafio de fazeres a linha cronológica da tua vida. Até agora, que acontecimentos te marcaram? Isto vai ser importante, quer para os conteúdos de agora, não é? Que nós estamos aqui a trabalhar contigo, para a entrevista, para a biografia. É sempre importante conhecermos a vida das outras pessoas, mas também para ti. Faz este exercício. O que é que te marcou até agora na tua vida? Muito bem. Então, vamos lançar o desafio de escrita de hoje. Exato. Então, aqui o nosso grande desafio de escrita, claro, já estão aí em casa a pensar, só pode ser uma entrevista hoje, professora Marta. Sim, é verdade. Imagina que és jornalista, mas não se esqueçam, antes de eu continuar, copiar para o vosso caderno, porque precisam do vosso enunciado depois para fazer o trabalho de casa. Imagina que és jornalista e tens de entrevistar um familiar. Escreve um guião de uma entrevista em que faças pelo menos 10 perguntas. Deves também registar as respostas dadas pelo entrevistado. Quero referir aqui que digo pelo menos 10 perguntas. Se quiserem, podem fazer mais do que 10 perguntas, porque o objetivo aqui da oficina de escrita é que vocês escrevam. E escrevam o máximo possível. Por isso é que eu nunca coloco ali o número de palavras, porque quero é que vocês escrevam o máximo possível. Se não tiverem a possibilidade de entrevistar alguém na vossa casa, não há problema nenhum. Portanto, à partida, o pai, a mãe, o irmão, o avô, a avó, ou mesmo através do telefone também podem fazer a entrevista a um familiar. É isso mesmo. Portanto, não se esqueçam das características da entrevista, como já vimos anteriormente, e não se esqueçam de registar as respostas do entrevistado. Vamos então ver um vídeo da Escola Virtual que te mostra exatamente como escrever um guião de entrevista. Vamos ver. Olá, já fizeste alguma entrevista? Que tal te parece esta ideia? Podias tornar-te um daqueles jornalistas corajosos que fazem a diferença. Já pensaste nisso? Bem, pode não ser bem esse o teu sonho, mas caso um dia destes te vejas na posição de entrevistar alguém, tens de saber que para o fazeres com sucesso, precisas planear a entrevista, escrevendo o seu guião. E é indiferente se fores entrevistar um jogador de futebol, um político ou um músico. Um guião de entrevista é fundamental. Começa por pesquisar sobre o tema que se vai abordar ou a pessoa que vais entrevistar. Vamos imaginar que vais entrevistar um músico profissional. Que te parece? Procura, por isso, descobrir qual o instrumento que toca e a que família de instrumentos pertence, quando é que ele começou a tocar e outras particularidades sobre o instrumento em questão. O que é importante é que consigas ficar a saber o mais possível sobre o que se vai falar e com quem vais falar. E como é que começas a escrever um guião de entrevista, pensas tu? Presta atenção e descobre. O violino é um instrumento musical capaz de captar a atenção de todos, de pequenos a graúdos. Hoje vamos ficar a conhecer o professor José Pedro Henriques e assim aprender um pouco sobre este instrumento fascinante. Boa tarde, professor José Pedro. Gostávamos de ficar a conhecê-lo e aprender um pouco sobre o violino. Assim começo por perguntar-lhe de que grupo de instrumentos faz parte o violino. O violino pertence ao grupo das cordas friccionadas,
Somos 4 dentro deste grupo: o violino, a viola d'arco, o violoncelo e o maior deles todos é o contrabaixo. Então, o que é que aconteceu aqui? Começamos por ter uma introdução por parte do entrevistador e é por aí que deves começar a escrever o teu guião. Escreve 2 ou 3 linhas em que expliques a razão da tua entrevista. Em seguida, ouvimos a primeira pergunta. Esta deve corresponder a uma das questões escritas no guião, relacionada com a informação recolhida, que neste caso foi sobre o tipo de instrumento que este músico toca. Mas vamos continuar a ouvir nossa entrevista. Qual o material de que é feito o violino e qual a relação com o tipo de som que produz? Este instrumento é feito de madeira, madeiras de alta qualidade, por isso existem instrumentos de valor muito alto. Este instrumento é o mais agudo deles todos e a produção sonora é feita através da vibração das cordas, que emite impulsos, que sai a produção sonora pela fricção de um arco. Arco também de madeira, com uma fita de cerdas brancas feitas de crina de cavalo e com uma resina especial feita por um luthier, cria fricção na corda, ela vibra e o som sai do instrumento como se fosse mágico. Lá dentro do instrumento tem uma pequena alma e essa alma dá sempre a qualidade importante ao timbre deste instrumento tão específico que fascinou ao longo de muitos séculos na história da música 99% dos compositores que escreveram para este instrumento. Incrível este instrumento, não é? Como te apercebeste, a resposta do entrevistado veio no seguimento de mais uma questão relacionada com a pesquisa sobre o tema. Esta questão poderia desdobrar-se em 2 questões distintas. Qual o material de que é feito o violino e qual a relação do material de que é feito o violino com o tipo de som que produz? Estas 2 questões deveriam constar do guião de entrevista. E agora? O que é que achas que terá sido escrito no guião da entrevista que estamos a ouvir a partir deste ponto? Vamos ver. Quando é que começou a aprender a tocar este instrumento e o que é que sente em relação à presença do violino na sua vida? Comecei a tocar este instrumento jovem, foi um instrumento que me fascinou bastante, fiz o meu percurso no conservatório, depois fui estudar para uma escola profissional, fiz o retrocesso de 2 anos para voltar para o 10º ano para ir para a escola profissional. Não me arrependi, porque quanto mais tempo nos dedicamos ao estudo, mais podemos crescer perante este instrumento mágico. Acho que é sempre importante estudar. E depois fiz os meus estudos superiores, fiz o mestrado, conheci professores fantásticos, colegas fantásticos e hoje em dia estou aqui numa escola fantástica, é trabalhar com alunos fantásticos. É uma maravilha ser músico, ser professor deste instrumento em particular, portanto, sou feliz. Pois é, não há nada como terminar com uma questão mais pessoal. E foi isso mesmo que se escreveu no guião que resultou nesta entrevista. No final do guião, devemos colocar a indicação de que a entrevista deve terminar com agradecimento ao nosso entrevistado. Muito bem. Ora bem, já viste como se escreve um guião de entrevista, ponto por ponto, já estás plenamente preparado para fazer o desafio que te propusemos. Resumidamente, então, vamos lá, Marta? Vamos lá ver então o que é que o nosso texto deve ter. Aqui já não é um texto narrativo, mas sim é a nossa entrevista. Um título apelativo no qual menciones o nome do entrevistado, uma introdução onde apresentes a pessoa que vais entrevistar e o assunto tratado. Neste caso é o familiar, exatamente, não é? Foi o que pedimos. Muito bem. E o corpo da entrevista com as perguntas e as respostas e, por fim, a conclusão com despedida, síntese e agradecimento. Claro, não te esqueças de agradecer à tua família por participar neste trabalho de oficina de escrita. Muito bem. Muito bem. Depois, aqui, se calhar... É isso, é só basicamente relembrar todos estes pontinhos que temos sempre pedido nas aulas anteriores e por isso deixamo-vos com uma citação hoje de António Lobo Antunes sobre a escrita. Muito bem. Então, aprende-se a escrever lendo e também é necessário uma grande humildade face ao material da escrita. É a mão que escreve. A nossa mão é mais inteligente do que nós. Não é o autor que tem de ser inteligente, é a obra.
o autor não escreve tão bem quanto os livros. Tal e qual. E assim, Muito bem. nos despedimos então até à próxima aula. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido. Adeus, até à próxima aula.